Pela infinita graça do Senhor, nós adentramos com essa apresentação de hoje na nova aliança. Passamos 2 anos estudando um panorama geral do Antigo Testamento, falamos sobre uma síntese sobre escatologia, fiz na última apresentação uma apresentação bem breve falando do projeto Reino, do sacerdócio e do discipulado de forma bem breve, percorrendo aí a Bíblia de forma geral para poder mostrar qual é ali o propósito do Senhor. E hoje a gente vai entrar de fato a falar, sobre a questão da nova aliança em diversos aspectos que existem. Estamos iniciando hoje falando sobre o que Jesus Cristo viu. Então, nesse contexto em que Jesus Cristo havia nascido, que ainda está vivendo dentro de um contexto veterotestamentário, o Novo Testamento não está escrito ainda. Jesus Cristo ele nasce como essa nova aliança, que vai ser estabelecida através do sangue de Cristo. Ele nasce para trazer as boas novas, ou como fala em Apocalipse, faço nova todas as coisas. Mas ele está dentro e vivendo dentro do contexto do Antigo Testamento. O profeta Isaías, no capítulo 6, versos 9, diz: Vai e diz a este povo: ouves de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Isso é exatamente o que está escrito em Mateus 13. Mateus 13 está cumprindo-se o que Isaías 6, 9 está dizendo. Em Mateus 13 diz: Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz, que é essa profecia 6:9. Ouvindo ouvireis, mas não compreendereis. E vendo vereis, mas não percebereis. Aqui é um jogo de palavras no grego, de duas palavras no sentido de visão. Ver, blepo, vendo, com os olhos físicos, simplesmente, vendo e enxergando aquilo que está se vendo. Só que depois, quando ele fala no versos 14 sobre compreender, e também no versos 13 ele usa a mesma palavra compreendeis, ele usa uma palavra suniemi ou siniemi. Depende da pronúncia que se adote. Sinemi ou sunemi. Que aí ele está falando mais no sentido de compreender, de perceber, de discernir, de entender aquilo que está vendo. Por isso que ele faz esse jogo de palavra com duas palavras distintas do grego. E nisso, a gente já pode começar pensando: se os hebreus estivessem olhando para esse tabernáculo, ainda que eles não viam um tabernáculo, porque o que chegava mais próximo do tabernáculo, naquele contexto de Jesus Cristo, seria o templo, que tem uma estrutura similar, porém não nas mesmas dimensões, não da forma exata, mas havia a sequência dos utensílios conforme o tabernáculo, que sim, o tabernáculo era a visão que Deus tinha dado para Moisés. Mas por prática, os judeus eles viviam muito alicerçados no ensino doméstico. Moisés, mesmo ministro, é que em todos os momentos deveria falar ao filho, falar à criança, como se estivesse inculcando na mente. Se os judeus estivessem lembrando ou olhando para uma imagem dessa, ou lembrando através daquilo que seus pais estavam lhe ensinando, o que é que eles veriam nisso? Eles veriam apenas símbolos e rituais, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. O que os judeus estariam vendo ao ver ou lembrar nos seus ensinos acerca do tabernáculo? E se for trazer para nós nos tempos atuais, o que é que nós estaríamos vendo ao olhar para o tabernáculo, nós que já temos a revelação completa do Antigo e do Novo Testamento? O que é que nós estamos vendo? Muitos cristãos, se olhar para isso aqui, vai simplesmente representar o símbolo que ele está visualizando. Talvez ele vai representar como o blepo, o que ele está vendo, mas não o que está se entendendo. Quando Deus ele apresenta alguma coisa, algo, nunca é aquilo ali sem um significado por trás daquilo. E aí me leva a lembrar o que eu sempre lembro quando fala de visão, é a primeira visão que Deus permite que Jeremias tivesse naquele contexto. Quando ele chega para Jeremias, diz: Jeremias, o que é que tu vês? E Jeremias diz: eu vejo
uma vara de amendoeira. E aí muitos podem perguntar, por que uma vara de amendoeira? Então eu fui buscar. Essa vara de amendoeira tem que ter algum significado. Não pode ser uma vara de amendoeira por amendoeira. Está falando de uma amendoeira, não amendoeira no contexto atual, mas amendoeira daquele contexto de Israel, da Palestina. A amendoeira é a primeira árvore que florescia e dava os seus frutos. E a amendoeira, ela não mentia, ela não falhava. Ela sempre, em todo ano, seria sempre a árvore que iria iniciar a florescer e a dar os seus frutos. Observe que depois, quando Jeremias diz que vê uma vara de amendoeira, Deus chega para Jeremias e diz: viste bem, meu servo Jeremias, porque eu velo pela minha palavra para cumprir. Ou seja, não vai falhar. A palavra de Deus, da mesma forma que ele falou, vai se cumprir. Então, se nós olharmos aqui dentro de uma compreensão do que Deus queria passar como significado, o que é que nós podemos ver aqui? Uma oferta que era apresentada, era uma oferta de vida, para que essa oferta pudesse servir como um sacrifício, e um sacrifício vivo, porque precisamos lembrar que há uma culpa do homem do primeiro pecado lá produzido por Adão e Eva, e que a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então eu tenho que ofertar para que esse animal fosse sacrificado, e depois havia uma bacia de bronze para que ela pudesse servir ali representando simbolicamente, através da água, a lavagem, a purificação. Então já estou começando a compreender o sentido, né? O sunemi ou sinemi. Não é o blepo, só vendo de forma física, mas eu estou compreendendo o sentido. Aí o sacerdote que se banhava nessa bacia de bronze, grande bacia de bronze, ele adentrava aqui nessa primeira parte do tabernáculo, porque aqui é o átrio. O tabernáculo, de fato, é só essa parte aqui, que está com essas peles cobertas, né, como cobertura. Quando ele adentrava aqui o sacerdote, ele via à direita as mesas dos pães da proposição e ele via à esquerda o candelabro. O blepo me faz ver isso. Mas se o Nemi, o que é que me faz ver? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. À esquerda, o candelabro, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Então o sacerdote, ao adentrar no santo lugar, ele via à direita a palavra e à esquerda palavra. Ou seja, o sacerdote tinha que pautar toda a sua vida à direita e à esquerda em palavra, porque atrás dele tinha vindo a purificação, antes o sacrifício e antes a oferta. Hoje a oferta que não é ele que apresentou, mas o próprio pai que apresentou a oferta e a oferta do seu próprio filho. Aí eu posso trazer dentro desse significado, dessa significação, o que é que isso representa para mim? Eu nasci na fé, aí porque eu fui alcançado por uma oferta, por um sacrifício, eu sou purificado, porque a partir do momento que eu creio, eu recebo o batismo, que simboliza o sepultamento, porque assim nós somos sepultados com ele pelo batismo, e pelo batismo nós somos ressuscitados pelo poder de Deus. Aí quando eu adentro na fé cristã, na vida cristã, o que é que eu vou fazer? Eu não me dedico à palavra. Como Pedro disse, como criança, desejai o puro leite racional não falsificado, para que através dele vá crescendo para o conhecimento. Ou seja, eu nasço na fé e não recebo o leite não falsificado, não recebo a palavra. O leite, dentro da vida natural, ele representa para o ser humano a construção de todo o sistema imunológico do ser humano. Aí nós tivemos esse momento de pandemia, as pessoas desesperadas atrás de vacina, mas o mais importante é as mães ter dado o leite. Por quê? Porque toda a parte imunológica do ser humano é construído através desses 6 meses do leite materno. Porque a imunidade natural ela é muito mais forte do que a imunidade feita em laboratório. Porque a imunidade natural foi feita por Deus, a imunidade em laboratório foi feita pelos homens. Aí eu negligencio isso. Aí eu posso comparar Moisés. Deus falou para Moisés, farei de vós uma nação e um reino de sacerdotes. Farei de vós, futuro. Aí eu pego 1 Pedro 2,9, ele diz, vós sois sacerdócio real. Assim como Moisés, cidadão judeu,
de Israel ainda seria construído como nação, mas já de Israel, descendente de Jacó, Pedro também, cidadão israelita. Aí Pedro diz: vós sois sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O que Moisés viu como farei de vós uma nação e um reino, Pedro disse: vós sois. Aí como é que eu vou exercer o sacerdócio? Sem a palavra de Deus. Aí muitos cristãos vivem na dependência de um domingo, de um dia de culto, de pregação, ouvir o que o pastor fala. Quando eu estou ouvindo o que um pastor genuinamente seguindo a sã doutrina da palavra de Deus está falando, menos mal, mas mesmo assim há um problema, porque eu não devo viver na dependência dos outros. Agora ainda é pior, porque hoje as vozes são inúmeras com as redes sociais. Então as pessoas ouvem um bocado de gente. Aí o que é que acontece? Quando não há o correto ordenamento dos santos, como está em Efésios 4, para que chegue à estatura de varão perfeito, e cada um, através da justa cooperação de cada parte, produz a edificação do corpo, aí o que é que acontece? Se tornam meninos inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina, que pelo engano dos homens induzem fraudulosamente. Por quê? Porque não tem propriedade na palavra que deve servir como filtro. Aí depois, aí no santo lugar, o que é que tem adiante? O incensário. O que é incensário? Faz alusão em quê? Qual o significado? Aponta para a oração dos santos. Aí muitos dizem, que é um jargão muito utilizado no meio cristão, vamos orar, vamos orar. Como que eu oro? Como é que eu tenho uma vida de oração sem a palavra? Eu corro um grande risco, eu estou fadado a fazer orações para satisfazer os meus anseios e as minhas vontades. Por quê? Porque eu não sigo a palavra da verdade. Porque toda oração, ela tem que ser pautada na palavra. Eu posso e devo orar a Deus pedindo a direção de como cumprir a vontade dele, mas não orar buscando a vontade do Senhor, porque a vontade do Senhor já está em sua palavra. Mas o que muitos fazem, eu vou buscar qual é a vontade de Deus já está escrito. E ainda há uns que dizem, vontade permissiva, vontade soberana. Vontade é desejo, é intento. Eu costumo dizer que Deus não tinha vontade de que Israel tivesse um rei. Foi uma concessão. E é claro ver isso, e foi em 1 Samuel capítulo 8. Quando Samuel entristecido vai ao Senhor, e o Senhor diz para Samuel: Samuel, não entristeçais o vosso coração. Porque antes do povo ter rejeitado a você, o povo tem rejeitado a mim, falando o Senhor. Porque Israel não quer que eu reine. Como é que Deus reinava em Israel? Através do sacerdócio. Através do sacerdócio, Deus estabelecia a teocracia. O sacerdote e também o profeta falava como mediador de Deus aos homens. E por isso eles não temiam, eles iam diante do rei, eles iam diante de qualquer pessoa e falavam com ousadia, porque eles estavam representando ao Senhor. E os reis que temiam verdadeiramente ao Senhor, ficavam sem poder fazer nada contra o profeta, contra o sacerdote. Por quê? Porque o sacerdote e o profeta era a boca de Deus. Então, eu preciso ver e compreender. Aí eu vou para dentro dos santos, os santos. A segunda parte que em Hebreus fala que é o segundo tabernáculo. O santo, primeiro tabernáculo, e o santo dos santos, segundo tabernáculo. O que é que está no segundo tabernáculo? A arca da aliança. E sobre a arca da aliança, o propiciatório, onde o sumo sacerdote, uma vez por ano, adentrava no santo dos santos, e um fogo, uma coluna de nuvem descia em um fogo no propiciatório, e ele ouvia uma voz saindo do propiciatório, o sumo sacerdote, e essa voz, que era o Senhor, falava com ele. Ele ficava impactado da manifestação da presença do Senhor, e ele saía, transmitia para os sacerdotes, por sua vez, transmitia para o povo. Como é que eu sou o sacerdote sem o conhecimento da palavra? Depois da palavra, aí eu sei como orar. E eu só vou até o santo lugar. Porque o santo dos santos, só um pode adentrar, que é Jesus Cristo. Porque ele não foi feito santo. Nós fomos feitos santos, nós fomos santificados por ele. Ele não. Ele é santo na sua essência, porque ele nunca pecou. Ele não precisou ser reconciliado, ser regenerado, ser redimido. Não precisou. Então somente ele entra no santo dos santos. Qual é a visão da santidade de Deus? Só lembrar Isaías capítulo 6.
Quando os serafins estavam ali com 6 asas, 2 asas colocavam nos pés para que os pés, abaixo dos pés, não tocassem naquele lugar, porque o lugar é santo. 2 asas eles voavam, e 2 asas cobriam o rosto para que eles não vissem. Tamanha a santidade de Deus. Quando o Apocalipse mostra que se viu ali o santo dos santos, quem que via? Via o Cordeiro, à direita da majestade na altura. Então precisa, não é simplesmente ver como blepo, com o olho físico. Eu preciso ver como Silnemi, com compreensão, com discernimento e com entendimento. E como é que eu vou ver isso? Como é que eu vou crescer nessa compreensão? Pela palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então nós estamos entrando na compreensão da nova aliança. Eu passei 2 anos apresentando toda uma compreensão veterotestamentária, o período que o povo foi peregrino, o período tribal, o período monárquico, monarquia unificada, monarquia dividida, para chegar agora e poder apresentar a nova aliança e levar os irmãos e os amigos, os colegas que, por curiosidade, têm acompanhado essas apresentações, por querer ter certo entendimento, os irmãos, porque desejam compreender, se é que estão estudando, porque se desejam, tem que haver a busca, tem que haver a entrega, é a nossa parte que tem que ser feito, e não ficar esperando vir alguém para estar todo dia trazendo para nós, seja um líder, seja um pastor, quem quer que seja. A gente tem que ter propriedade para que a gente possa explicar a outras pessoas a razão da nossa fé, como também opor-se aos contradizentes, aos que estão trazendo o que não é a sã doutrina, porque somente a sã doutrina deve ser trazida. Então, olha como isso é importante. Tudo isso, 2 anos, foi para chegar nesse momento agora, a gente começar a entrar em profundidade. A gente precisa entrar e compreender em perspectiva. Eu não posso estar olhando uma figura plana. Talvez o blepo seria olhar uma figura plana, onde eu tenho só base e largura. Agora, quando eu olho de uma forma ampla e eu consigo contemplar base, largura, altura, eu enxergo a profundidade. É isso que Paulo falava acerca dos coríntios ou acerca dos efésios, que ele orava para que Deus desse a ele o entendimento e a compreensão para que eles pudessem compreender qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Então, quando a gente fala de entrar na nova aliança, compreender a nova aliança, nós adentramos na compreensão dessa profundidade. Então, eu preciso entender. E os nossos maiores sentidos para nos trazer entendimento é visão e audição. Visão e audição é o que vai nos levar a ter um entendimento impactante. E é isso que Paulo, que os apóstolos, quer levar a igreja a compreender. E nós, como líderes, e nós, como liderados, a igreja, o corpo de Cristo, precisamos almejar e buscar esse desenvolvimento. E como é que nós vamos falar nesse primeiro momento dessa nova aliança? Nova aliança está reportando a Jesus Cristo. Então, Jesus é o ápice. A Bíblia é cristocêntrica. Nós centralizamos agora e daqui por diante em Jesus Cristo. O que a gente precisa primeiro adentrar e compreender o que é que ele viu. O que é que Jesus Cristo, estando naquele contexto, trazendo a nova aliança, trazendo as boas novas do Evangelho, fazendo nova todas as coisas, como vai ser falado em Apocalipse, que ele vai estabelecer no futuro. Mas o que é que ele vê dentro daquele contexto ainda, que é dentro ainda da ideia veterotestamentária que os hebreus estão vivendo? E também é importante entender o que é que viram nele. Agora a gente só olha muitas das vezes o que viram nele na ótica dos apóstolos, que a gente vai ver na próxima apresentação. Mas essa apresentação agora a gente precisa ver também o que outras pessoas viram nele. Porque Jesus Cristo trouxe desconforto às pessoas. Jesus Cristo confrontava as pessoas. Jesus Cristo quebrou paradigmas. Ele não vivia massageando o ego das pessoas. E é interessante que não foram 2 Jesus que foram apresentados, ainda que alguns estudiosos falam que naquele contexto se apresentou 5 ou 6 Messias. Depois aparece Jesus Cristo também dentro daquele contexto, sendo o Messias de fato. Mas os outros se dizendo ser, como Teudas, se eu não estou enganado, aparece apresentado como um que havia se apresentado como o Messias. Um Messias. E é interessante que Jesus Cristo aqui, em Mateus 13, 17, ele diz:
Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Eu fico imaginando aqueles homens tendo a palavra de Deus encarnada, o Filho de Deus no meio deles. Como Pedro, no momento, vai chegar e vai dizer: quem é este que o vento e o mar lhe submete? Mas só que muitos olham para Jesus Cristo e não dão o valor devido. Na simplicidade de Cristo, não conseguiram contemplar a glória de Deus. Então precisa primeiro ver essas pessoas que olharam para Cristo e não viram nada demais em Cristo. Para depois a gente ver o que os apóstolos e os homens que foram impactados e as mulheres viram em Cristo. O que é que Cristo viu naquele contexto? Se a gente, às vezes, a gente fala em ler a palavra buscando compreender o que está por trás das letras. É válido isso e é importante isso. Eu tenho trazido de um tempo para cá e falando que nós precisamos buscar a compreensão nos colocando no lugar daquelas pessoas. Imagine se colocando ali Jesus Cristo caminhando naquele momento. Jesus Cristo, a Bíblia diz em Mateus 9,36, que ele via as pessoas, as multidões andando como se estivessem desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Como assim? Um povo diante de tanta instrução, de tanto ensino veterotestamentário que Deus havia dado, mas só que aquele povo acabou ficando muito mais em lei, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali, e não buscou compreender o sentido das coisas. Aí aquele povo, quando Jesus Cristo chega, aquela multidão estava andando como ovelhas sem pastor. Pastor, nesse contexto aqui, não é pastor ministerial como nós compreendemos hoje que existe. Eu já falei nesse momento, posso falar mais lá na frente. Mas aqui é um pastor como líder. Quem era o pastor dentro dessa compreensão veterotestamentária? Um sacerdote, um escriba, um juiz, um rei, né? Um profeta, um ancião, um pai de família. Esses eram aqueles que estavam responsáveis a liderar o povo de Deus. Mas estava faltando esses, as pessoas estavam andando como ovelhas desgarradas. Aí Jesus Cristo, lá em João capítulo 3, versos 10, houve um mestre que vai falar com ele escondido à noite, que quando Jesus Cristo está indagando ele com questões espirituais, ele não compreende. Aí Jesus Cristo chega para ele e diz: tu és mestre de Israel, que é o Nicodemos, e não sabes isso? Ele está falando para um mestre que era um dos principais ali dentro daquele contexto, e ele também fazia parte de uma corte superior, do Sinédrio, que julgava as causas dos judeus. Como havia aqueles que julgavam as causas de Roma, havia um Sinédrio que julgava e Nicodemos, segundo alguns estudiosos, faziam parte daquele Sinédrio, daquela corte, que muitas das vezes naquele contexto, e foi assim o julgamento de Cristo, não julgou pela verdade, não estavam nem aí para a verdade. Eles queriam criar, inclusive muitas pessoas apresentaram falsas testemunhas. Será que há alguma semelhança com o contexto que nós vivemos hoje sobre o Brasil? Né? A gente precisa, como um povo de Deus, ver as questões espirituais no tocante à palavra do Senhor. E aí eu abro um parêntese, porque nós também precisamos ver no tocante às coisas espirituais que está acontecendo sobre o Brasil e sobre o mundo. Porque a palavra do Senhor diz que nós que somos espirituais discernimos bem todas as coisas, ninguém somos discernidos. Precisamos olhar para as coisas e ver para discernir, não olhar simplesmente com o olho físico blepo, mas olhar com Sinemi, para que nós possamos compreender, para que nós possamos ter discernimento daquilo que nós estamos vendo. E hoje nós vemos que as pessoas das igrejas estão apenas preocupadas, muitas das vezes, isso que a gente vê na nossa experiência caminhando em vários lugares que Deus fez conosco nesses 23 anos de ministério. E após 10 anos, ou seja, 13 anos já atuando muito ligado à parte da liderança, com co-pastoreio, com pastoreio, auxiliando vários líderes de 13 anos para cá, os 10 primeiros anos em duas congregações sendo liderado, e depois do 11º ano em diante, já atuando muito na liderança, e já atuando há 17 anos ou mais no ensino. 19 anos, se eu somar também o período de escola bíblica dominical, sem estar ensinando em seminário, 19 anos. Então a gente vê que muitas das vezes as pessoas elas estão sendo vendo as coisas e preocupadas só dentro do contexto de igreja com ativismo, com atividade sobre atividade, mas não em fazer aquilo que é o propósito de Deus para a sua igreja. Então precisamos alargar a nossa visão, precisamos ver em perspectiva, precisamos nos distanciar e voar como a águia faz, e na sua visão binocular, ela consegue ver bastante a sua presa e ela vai em velocidade de forma certeira. Nós, como igreja, queridos, precisamos
buscar essa compreensão, buscar esse discernimento. O que é que ele viu? E eu falei que Jesus gera certo desconforto em seu contexto. Ele olha para Jerusalém, que foi estabelecida por Deus para ser cidade gloriosa, a formosura de todas as nações, e ele diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que são enviados. Jerusalém, muitos diziam: não, se eu tivesse no tempo dos profetas, no tempo dos nossos pais, não teria matado os profetas, mas eles apedrejaram Estevão, eles vão crucificar Jesus Cristo. Nós hoje, no nosso contexto, admiramos muito os reformadores que viveram e falamos muito bem deles, mas muitos desses reformadores, eles foram perseguidos pela igreja naquele contexto. E qualquer reformador que surgir hoje em nosso contexto, ele é perseguido. Se ele não for cerrado ao meio, se ele não for apedrejado por causa do contexto atual que nós vivemos, ele é colocado de escanteio, ele é tido como problemático, ele é tido como polêmico, ele é tido como se quisesse aparecer, como se quisesse tomar a primazia, porque não se reconhece mais ministérios. Acho que determinados ministérios acabou, mas não, o ministério não acabou. Depois ele olha para os escribas e fariseus, ele diz que eles querem sentar na cadeira de Moisés. Por quê? Porque havia algo ali em algumas sinagogas, porque as sinagogas não tinham um certo padrão, que eu não me lembro o nome agora, que ficava no meio, e talvez eles estivessem se referindo a isso, e vinha uma cadeira que ficava ali, e ficava no centro, e eles tinham toda a atenção do público. Os fariseus andavam com seus filactérios, e gostavam de ser ovacionados nas praças. Faziam orações porque gostavam de ser vistos. Aí se eu for para Mateus 23, que não dá para a gente entrar, senão a gente estende muito o vídeo, a gente vai ver que várias vezes os cristãos chamam eles de hipócritas. O que é hipócritas no grego? Hipócritas no grego é atores. Jesus chega a dizer que façam o que eles falam, mas não façam o que eles fazem. Isso é hipocrisia. Falar e não cumprir. Então, é isso que Jesus Cristo está vendo naquele contexto. Um povo sem ovelha, um povo sem pastor, ovelha desgarrada, mestre que não entende coisas elementares, Jerusalém que mata os profetas e apedreja os que são enviados, e escribas e fariseus hipócritas. Se Jesus Cristo viesse no nosso tempo atualmente, nesse contexto que nós temos vivido, em tudo que nós temos passado com a igreja brasileira, o que Jesus Cristo faria? O que Jesus Cristo diria? O que Jesus Cristo viria e o que é que nós viríamos em Cristo e o que é que nós faríamos com Cristo? Está aí a pergunta. Cada um responda. Não ficará pedra, né? Quando os discípulos mostram para Jesus Cristo aquele templo e fica maravilhado com o templo, impactado com aquilo, para Jesus Cristo o que ele vê é pedra sobre pedra que um dia seria derribado. Quando eles estão no templo vendendo e achando que estão até fazendo um favor ali, vendendo e negociando aquilo que seria utilizado como sacrifício, Jesus Cristo expulsa ele e diz que ali a casa de oração não deveria ser feito de covis de ladrões. Então, observe a percepção de Cristo naquele contexto. Será que Cristo gerou certo desconforto? Será que Cristo ali estava preocupado em massagear homens? Egos de homens? Será que Jesus Cristo ali estava preocupado em fazer a vontade dos homens? Uma comida, a palavra do Senhor diz que ele disse que tem para comer, e essa comida é fazer a vontade do Senhor. Paulo diz que se estivesse preocupado em agradar aos homens, nem ao menos servo de Cristo seria. Então a gente precisa se preocupar muito mais em não estar se preocupando em estar recebendo como os fariseus, e Jesus Cristo fala isso aos fariseus, que eles estavam mais preocupados em honrar uns aos outros, mas não estavam preocupados em receber a honra devida, que só parte e é devida da parte de Deus. É Deus que tem que dar honra ao homem. E não a gente ficar preocupado em estar honrando uns aos outros. Não que os homens não tenham sua honra devida. É no sentido mais amplo que Deus fala nesse sentido. Agora, o que é que viram nele? Eu costumo dizer que não haviam dois Cristos. Era um Cristo só. Mas alguns olharam para Cristo, e Isaías também vai dizer isso, Isaías 8,14, mas ele servirá de pedra de tropeço e de rocha de escândalo às duas casas de Israel. A Judá, as duas tribos do sul, e as 10 tribos do norte a Israel. Interessante que, acho que é Isaías mesmo vai dizer, e Pedro, 1 Pedro capítulo 2, 6, 8, que explana bastante isso, Jesus Cristo ele era a pedra da esquina. Era a pedra que usava como base para iniciar toda a construção.
Essa pedra da esquina, ela era uma pedra escolhida e aprovada. A Bíblia diz que ela foi aprovada por Deus, porém foi rejeitada pelos edificadores. Quem eram os edificadores? Os judeus, os israelitas. Eles rejeitaram. Por que que eles rejeitaram? Porque eles não foram ao Senhor com fé. Eles foram na vaidade do seu entendimento. É mais ou menos isso que Paulo vai falar. Então, eles não foram com a inclinação devida de se humilhar diante do Senhor e querer receber da parte do Senhor. O que é que os fariseus foram? O que é que os saduceus foram naquele contexto? O que é que os essênios foram? E os zelotes naquele contexto, que era um povo mais rebelde e queria trazer determinada conflito e guerra ali para tomar o poder de Roma, e os essênios que viviam um pouco mais afastados, os fariseus que detinham mais o conhecimento da lei, os escribas que vêm dentro da ideia veterotestamentária. O que é que esses homens muitas vezes queriam ali? Eles queriam o favor de Roma. Há estudiosos que dizem que daquele contexto ali, quem clama, quem incita o povo a clamar a crucificação de Cristo é essa minoria que está recebendo um favor de Roma. Será que isso também te abre um parênteses para dizer que isso também está acontecendo no Brasil hoje? Quem é que vê hoje a mentira e o engano acontecendo e se cala? Porque está recebendo certo favor de Roma. Então precisa olhar com olhar espiritual para compreender essas coisas. E ver que muitos olharam para Cristo e Cristo foi reprovado por muitos. Nem sempre os reprovados pelos homens são reprovados por Deus. Nem sempre os aprovados pelos homens são os aprovados por Deus. Aí a pergunta, eu quero ser aprovado por quem? Porque Jesus Cristo foi tido, isso é uma grande possibilidade para vocês, vou deixar para vocês lerem esse texto, não dá para a gente adentrar mais, já passamos de 30 minutos. Jesus Cristo pode ter sido visto naquele contexto por desocupado. Por quê? Porque ele era meio que nômade, ele ia de um lado para o outro, itinerante. Ele, inclusive, citou ali Pedro, o irmão, outros discípulos, para largarem os afazeres. Pesca, naquele momento, era um trabalho que trazia a sobrevivência da família. Ele largar para ficar seguindo Cristo. Além de ser um desocupado, eles poderiam estar vendo assim, ainda incitava outras pessoas a serem desocupadas. Alguns olharam para Cristo e disseram: quem é este, porventura, não é filho de José, o carpinteiro? De onde vem tamanho conhecimento? Só que ele não precisava que viesse de lugar nenhum conhecimento, porque ele é a palavra da verdade. Em Apocalipse diz que ele receberá um novo nome, e o novo nome é a palavra de Deus, ele é a palavra do Senhor. Como João diz, ele é o tabernáculo, ele é a palavra que habitou no meio de nós. Mas para aqueles homens, ele era um semi-alfabetizado, é um sem estudo. Alguns poderiam olhar para ele e ver ele como sustentado por mulheres. Por quê? Porque as mulheres mantinham Cristo e os discípulos com suas fazendas, que diz aqui no texto Lucas 8:3, ou seja, com suas posses. Em Marcos 3:21, se você olhar lá, vai ver que os parentes, que aí é a família de Jesus Cristo, vai deter a Jesus Cristo, vai prender, e o prender no sentido de deter. Por quê? Porque eles pensaram que Jesus Cristo estava fora de si. Jesus Cristo estava para eles ali como um desequilibrado. Talvez alguns olharam para Cristo e viram que ele estava como um mago, como um mágico, como alguém que fazia certa feitiçaria, porque ele fazia milagres às vezes muito estranhos. Ele ungia ali a terra com a saliva e fazia um lodo, um barrozinho e passava no olho. Então a gente precisa parar para analisar essas coisas. E se Cristo estivesse hoje aqui no nosso contexto? Será que ele olha para nós, ele pode dizer isso? Obviamente que isso é um contexto do final de todas as coisas, a completude de tudo, Apocalipse 21:5. Mas será que ele pode olhar para nós e nós também podemos, a nossa consciência cristã, dizer: eis que eu faço nova todas as coisas? Ou como Paulo diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo? Precisamos pensar nisso, queridos. Precisamos ver se nosso cristianismo, se a nossa fé, se a nossa maneira de viver o Evangelho é uma maneira de viver o Evangelho que satisfaz o mundo, que está no mesmo percurso do mundo, que está na mesma vertente do mundo, indo na mesma direção do mundo, ou se nós estamos contrapondo ao mundo. Porque se nós estamos na mesma direção, na mesma vertente, na mesma ideia que o mundo está trazendo, qual a diferença que faz? Qual é a diferença que nós estamos produzindo? Se estamos fazendo a mesma coisa que
aquilo que jaz do maligno que o mundo está realizando. Então nós, em meio à pandemia, em meio ao caos social que nós estamos vivendo, em meio à mentira, ao engano, à fraude que nós temos vivido, o que é que nós vamos viver? A luz ou as trevas? É isso que a gente precisa parar para analisar. Então, amados, quem não estudou o que nós apresentamos, veja pelo menos essa última apresentação que eu fiz, que é uma síntese, e comecem a se dedicar e buscar compreender o que é a nova aliança. E se nós de fato estamos dispostos a viver a nova aliança de Cristo em nós. Que o Senhor, nosso Deus, em Cristo Jesus e com seu Espírito Santo, nos abençoe e nos direcione. Em nome de Jesus. Fiquem em paz.